Os fantasmas no cinema. Análise e reflexões. Os fantasmas são os únicos monstros que existem em todas as culturas, independentemente de quão sofisticadas ou primitivas possam ser. Poltergeist é o filme de Lovedas mais elaborado, mais profundo e divertido que já foi feito. O Brilho, sem dúvida, a história dos fantasmas por excelência. Fiz um nó no estômago com o desempenho de Jack Nicholson. O Sexto Sentido é uma obra-prima que conta uma história fantasma de uma maneira nunca vista. Você pode ver fantasmas e espíritos. Morto que anda como se nada. Insidious contribui com gênero para a humanidade. Quase nenhum outro filme de medo que já vimos. O Sinal tem cenas tão perturbadoras. Isso me custou vários dias para conciliar o sonho depois de vê-lo. As histórias de fantasmas lidam com a forma como o passado mancha o presente. Eles nos fazem perguntar se há mais alguma coisa, se vamos a uma espécie de limbo, para o céu ou o inferno. Coloquei o cabelo a fio quando falo sobre isso. A história do terror. Histórias de fantasmas, vampiros, lobisomem, zumbis, ninguém acredita que eles são reais. Mas se você perguntar à maioria sobre os fantasmas, eles lhe dirão que têm certeza de que viram algum. Que existem, que eles sentiram ou encantados casas. Portanto, o subgênero dos fantasmas nunca sai de moda. Esses filmes estão conosco desde que o cinema foi inventado. O primeiro filme do medo, A Mansão do Diabo, de 1896, foi Fantasmas. Mas até os anos 80, os espíritos mal eram vistos na tela. E se eu soubesse, eles não eram muito convincentes. Tudo isso mudou com Poltergeist. Poltergeist foi um dos primeiros filmes de medo quando criança. Ele me aterrorizou na época. Já hoje eles ainda têm medo de fantasmas. Eu a vi quando criança. Fiquei emocionado com a história, a magia por trás da incerteza, além dos espíritos. Poltergeist é um filme sobre uma casa encantada nos arredores, o lugar menos aterrorizante do mundo. É uma família que mora em uma casa no Vale de San Fernando, cheio de espíritos, porque foi construído em um cemitério que agora está se rebelando contra eles. Poltergeist me fascina. Foi reunido de quase todas as décadas de terror. E ele se juntou a eles para criar todas essas vibrações ruins. O diretor do Massacre do Texas, Tobe Hooper e Steven Spielberg, diretor de Tubarões ou Em Busca de Lost Ark, causou minha pior memória da infância, esse filme. Steven sempre contribui com entusiasmo e energia para o projeto. Toby aporta la lógica e é o aspecto final de la película. O que acontece com eles é Toby em sua forma mais pura, mas a família não pode ser mais do estilo Spielberg. O importante é que a família era dinâmica, que havia coerência e que tudo era fácil de digerir até que a coisa se tornasse grave. É um filme que retrata a imensa culpa e vergonha que sentimos deixar nossos filhos na frente de uma TV que serve como um canguru. Sabemos que não está certo e ainda o permitimos. A cena em que a garota está sentada em frente à TV e uma mão sai para assustá-la é uma metáfora clara. Para que possamos estar sacrificando nossos filhos em frente à caixa boba. Eu acho que Steven e seus colaboradores previam. Em Poltergeist, é verdade. A televisão nos pega. Sua filha está presa entre este mundo e a outra. No decorrer do filme, a mãe vai para o próprio inferno para resgatar sua filha. O destino que Poltergeist tinha era que os diretores tinham um bom orçamento para capturar sua imaginação na tela. Um espírito descendo as escadas pela primeira vez. Uma sensação do corpo e dos braços chegando. Apenas quando você começa a ver os dedos, isso acontece, termina como soprar. Tudo Toby e Steven imaginaram que ele deveria estar no filme e aparece. E não há imagens de computador. Minha mãe. The Scene of the Face. Pode ser dividido em 3 fases. O primeiro sou eu com alguns arranhões. Então eu saio com uma prótese no rosto e vejo isso em pedaços.
E no final, é apenas uma boneca que se parece muito comigo. Mas se você olhar, são as mãos de Steven Spielberg que começam o porquê. Quando eles me ensinaram como eu estava, não conseguia parar de rir. E alguém de som me disse que é tão engraçado e eu respondi que ninguém iria esquecer essa cena. Começo meu rosto e passo pelo ralo. Existem muitos efeitos. Ótica, sets com perspectiva forçada, contra zoom. Quando Joy Betty Williams corre pelo corredor e outros efeitos incríveis e práticos. Ah, sim, a árvore feliz. Steven tinha uma lembrança de quando ele era um pouco de uma árvore do lado de fora de seu quarto que o aterrorizou. É por isso que a árvore teve que sair. Ele era feito de borracha, mas alguém o colocou como nós, ou eu não sei, espinhos. Claro, quando eu tive que ir com ele, eu arranhei inteiro. Com máquinas de chuva e vento, raios e todas as coisas que surgiram. Que loucura! Que essa árvore ganhou vida, para mim foi muito intensa. Sempre que era noite e eu olhei pela janela, não conseguia parar de imaginá-la lá fora. O tema da árvore ainda me irrita. Foi a pior coisa que tirei de todo o filme. Hoje é a piscina. Craig Reik, o gerente do Daring, a encheu de esqueletos. Tiramos uma chance e dissemos, não precisa cheirar assim, porque cheirava muito. E ele me disse, eles eram realmente. Agora é quase uma piada. Se uma casa for construída em um cemitério indiano, você sabe que ficará encantado. Em Poltergeist, a melhor frase do filme sai no final, quando Craig T. Nelson pega James Karen de seus ombros e diz a ele: eles são de uma cadela, você moveu o cemitério, mas você deixou os corpos, não é? Eles são de cadela, você deixou os corpos e você só moveu as lápides. Você só moveu as lápides. Eu acho que isso diz muito sobre os Estados Unidos. Mudamos as lápides, mas continuamos a ter os corpos. A memória de Poltergeist está na saga Insidiosa, em que somos mostrados ainda mais pragas de almas sem descanso. Alguns amigáveis, outros mortais. Insidioso de James Wan é a história fantasma do século XXI. Ele tem um choque, suspense e novas emoções para uma audiência que acredita que ele viu tudo. É bom interpretar esse tópico. Aquela paz doméstica que supostamente respira nos arredores. É divertido entrar e perturbar a paz doméstica dessa família. Insídios é sobre um pai e uma mãe que eles perdem o filho no futuro. O que isso significa? Quanto mais é um mundo muito além do nosso, é um reino escuro cheio das almas torturadas dos mortos. A place not meant for the living. E todos os fantasmas que frequentam a casa dessa família tentam entrar no corpo do filho, um recipiente vazio. Então eles farão tudo ao seu alcance para recuperar seu filho. Experimente o que os pais fariam quando perderem o filho ou se ele ficou doente. Quando 20 minutos se passaram e o público começa a se perguntar por que eles não saem de casa, Patrick Wilson diz a Rose Byrne. E eles se movem. Mas o paranormal segue a nova casa. Portanto, não importa para onde eles vão, essas coisas o seguirão em todos os lugares. Eles entram em contato com meu personagem, Elise Rainier, que é um bem conhecido Ghostbusters, por assim dizer. Eu acho que Elise é única no sentido de que não é a heroína típica. É assim que você morre. Não hoje, é. Tentei encontrar uma área de empatia e receptividade. Elise é muito sensível, é sensível a essas energias. Quem? Subeon Els está aqui com. Mãe, está na fila. É uma capacidade comum. Eu não acho que ele só tem alguns. Mas passamos por tantas interferências que não prestamos atenção, mas nos ouvimos, imaginamos outros mundos. A primeira música Insidious foi ótima, porque em geral foi gravada de uma maneira muito pura e natural. Um amigo encontrou um piano de agressor e, quando você tocou uma chave, foram lançados anos de poeira acumulada.
Eles o abandonaram no beco atrás de seu estúdio, haviam sido resgatados e me deixaram para gravar. Foi fundamental para o som desse filme. Ficamos muito felizes quando Insidioso foi tão bem sucedido e as pessoas também a receberam. A morte é algo inevitável, todos temos tempo. Acredito que nos filmes fantasmas que eles atraem a Hillman precisam responder à pergunta sobre se haverá vida após a morte. Sabemos muito pouco sobre o mundo dos espíritos, criamos ou não nele. Costumo acreditar em tudo, porque acho que sabemos pouco sobre muitas coisas. A saga Insidiosa e Poltergeist nos mostrou famílias normais unidas por um amor tão forte que são capazes de sobreviver a um ataque sobrenatural. Mas um dos melhores diretores de todos os tempos nos ensinou uma imagem muito mais sombria da paternidade e além. Casas encantadas são um clássico em filmes de terror. Eles são normalmente lugares sinistros onde foram comprometidos ou estão prestes a cometer assassinatos. 2 filmes desse gênero se destacam sobre os outros: O Brilho de Stanley Kubrick e A Mansão Encantada de Robert Wise. E acima de tudo, filmes fantasmas funcionando, tente o que você não pode ver. É por isso que, para mim, A Mansão Encantada, que é o meu filme de terror favorito, se desfaz. É essa la melhor película de terror del mundo. Os mortos não estão tranquilos na casa de Hill. A Mansão Encantada passa a um grupo de pessoas que visitam uma casa sombria em ruínas para descobrir o que desperta espíritos sobrenaturais. Ele também conta a história de uma mulher que teve um relacionamento complicado com a mãe e foge dessa experiência. A Mansão Encantada é tão boa porque não vemos nada. Não vemos os fantasmas. Eles só ouvem e sentem. Nossa mente tem liberdade absoluta para viajar pela casa. Está com tanto medo, porque o Wise se concentra nos rostos dos personagens. Porque é o que faz você saber como eles se sentem. Não fantasmas. O primeiro filme que me assustou a ponto de quase não conseguir olhar foi A Mansão Encantada. Eu tinha cerca de 11 anos e nunca tinha visto nada como quando eles batem na porta. The door, how it is dilated. Então ela sobe muito pouca escada em espiral estável. E quando a porta se abre e a esposa do professor sai, ele o faz. Eu quase morri. Quase me dá um ataque cardíaco. Eu pensei que não diria. Claro, ele disse. E 17 anos depois, o lendário diretor Stanley Kubrick adaptou seu segundo romance, The Glow, para a tela grande. Como A Mansão Encantada, trata-se de um lugar maligno e do efeito que as pessoas que a habitam o têm. Jack Nicholson interpreta Jack Torrance, um escritor alcoólatra que aceita o trabalho do Overlook Hotel durante o inverno. Você sabe, Doc, quando o subquê pode deixar um traço para trás. Coisas que as pessoas que brilham podem ver. Jack e seu filho Danny têm um presente psíquico, um brilho com o qual eles veem os fantasmas das pessoas mortas de vista. Esses fantasmas aterrorizam Danny enquanto Jack fica louco. Jack Torrance é alcoólico. Ele não sabe como se controlar. E culpa seu filho e sua esposa por sua impotência criativa. Esse hotel tem algo que deseja que as pessoas que ficam lá são mortas. Oh, 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 oh. O Brilho tem cenas emblemáticas típicas de um dos melhores diretores da história. Mas Kubrick fez algumas mudanças na história que não gostavam de King, seu autor. Gostei da mesma forma que você desfruta de um Cadillac bem restaurado sem motor. Não, 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 não. A única coisa que o pego é que não há arco de personagens. No livro, Jack Torrance começa como um bom homem que tenta obter o melhor para ele e sua família. Eu acho que Jack Nicholson o interpretou como se ele já estivesse louco desde o início. Louco do trabalho. Na conversa que tiveram no escritório do Sr. Ullman, Jack responde, é claro, Sr. Ullman. Eu também acredito que Kubrick pegou um poderoso romance e suspense e transformou-o em um filme de culto. Kubrick queria fazer o oposto de um filme de terror. Eu queria ir contra os temas recorrentes do gênero.
Você acha que sabe como um filme de medo é feito? Vou te ensinar como faço isso. Algo que brinca contra a convenção no brilho é a clareza da luz. E sempre com aviões amplos porque não torna o terror clássico de pessoas que saem do nada e esfaqueiam você e coisas assim. É mais psicológico. É por isso que funciona em seu trabalho. Dá mais cofre ruim. Grande parte do filme depende da perspectiva dos diferentes personagens. Para Danny, uma coisa acontece. Para o caráter de Jack Nicholson, é uma ameaça invisível que o apreende. E para Shelley Duvall, que assusta as histórias de fantasmas. Tudo assume uma forma horrível. Tudo é subjetivo, o que faz você ver ainda mais medo. A família é um ótimo apoio para contar histórias de horror porque é algo íntimo. Temos isso muito próximo e pode ser perigoso se sua família não estiver correta. O hotel ignorou e essa família traumatizada é um casal muito bom. É o lugar perfeito para tudo desmoronar. Geralmente é o caso em casas fantasmas e encantadas. Pessoas com traumas vão lá por um motivo ou outro e a casa a recebe com prazer. Eles são pessoas predispostas para serem afetadas pela escuridão tácita. O filho do brilho viu os espíritos malignos dos mortos. 2 décadas depois, o sexto sentido conta a história de outra criança atormentada. Desta vez, para os fantasmas que procuram ajuda desesperadamente. Pessoas gostaram de gravuras e caixões? Existem muitas maneiras de contar uma história no contexto do terror. De uma maneira superficial ou da intelectualidade. Há muitas cores de cores. Fantasmas. Um thriller sobrenatural. Assim, eles rotularam o sexto sentido. Havia ordens para não dizer que era um filme de terror. Sendo brilhantes e aterrorizantes, eles não queriam ser chamados de filme Fear, como se fosse um insulto. Cole Sear é um garoto de 8 anos que vive na Filadélfia com sua mãe solteira. Existem problemas e problemas que o perturbam e encontram um psicólogo infantil. Não, 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 e ele tenta tratar a escola, tenta ajudá-lo e acaba descobrindo que Cole vê fantasmas e espíritos que andam como se nada, e que eles até voltam para casa. Mãe, não. O jantar não está pronto. A melhor coisa é que, quando alguém como Night Salaman faz algo como o sexto significado, ele certamente parará de tudo e o tornará íntimo, se concentrar nas ações e comprar rapidamente a premissa. O sexto sentido está se movendo. O objetivo de todos os fantasmas era resolver seus assuntos humanos, o que tem mais medo do que um espírito simples. Ele também tinha grandes atores. Bruce Willis era incrível, diferente do que estávamos acostumados. Haley Joel Osment era perfeito. Seu rosto excedeu a expressão, dor e solidão. Tanto que parecia que eu tinha 40 anos em vez de 10. Nesse filme, Haley Joel Osment é excelente e pega ele e o ator que não podem evitar sentir pena do falecido através de seus olhos. As filmagens foram minha educação sobre filmes de terror, porque eles me ensinaram muitas imagens para me servir um exemplo sobre como as pessoas agem em situações como essa, porque aos 10 anos você não viveu experiências tão traumáticas. O que é? Por que você me deixou? Eu não te deixei. Eu não estava esperando o final do filme, fiquei com muito medo. Não, nem você nem ninguém. Quem diz que adivinhou descaradamente? Nem eu. Ninguém é esperado. Você adivinhou isso? Não. Ah, bem, eu ia lhe dizer que você. Não sou capaz de adivinhar o fim de se ele escreveu um crime. Imagine o sexto significado. É um filme aterrorizante, mas o medo não dá fantasmas, mas as pessoas que temem não ser capazes de se comunicar. Na verdade, a comunicação é o tema do filme. Isso mesmo. Isso é o que eu penso também. Eles só querem ajuda, até os assustadores. O que no final libera a escola de sua situação para perceber que deve ser uma ponte entre aqueles que desejam se comunicar com os vivos.
E embora o Night nos atinja alguns sustos e cria algumas circunstâncias que nos dão medo de verdade, acho que o filme não envelhece porque todos podemos nos identificar com esse desejo de dizer coisas que nunca poderíamos para nossos entes queridos. Você veio ao lugar onde eles a enterraram? Perguntou a pergunta do Era. Ela disse, ao Ain Seré. Diário. O tema dos fantasmas que precisam dos vivos para resolver seus negócios não começou no Sexto Sentido. As melhores histórias de todos os tempos lidam com assassinatos que os mortos querem que resolvemos. Os fantasmas assustam, mas em alguns trabalhos os espíritos não querem atormentar os vivos. Eles são vítimas de crimes horríveis e buscam justiça. Talvez o melhor filme misterioso de todos os tempos esteja no Final da Escada. Não é tão famoso quanto O Brilho ou Poltergeist, embora deva. No Final da Escada, é um dos melhores longas-metragens americanas. É muito chocante e George C. Scott é ótimo. George C. Scott é um compositor que lidou com a morte de sua filha e sua esposa em um acidente de trânsito. Ele acaba se mudando para uma enorme mansão desenfreada que está vazia há anos. Tente se livrar das memórias de sua filha. E durante sua estadia, observe que algo tenta se comunicar com ele. No começo, são coisas sutis, como uma chave de piano que soa sozinha. Mas então eles se tornam golpes estrondosos. E assim percebe que há algo na casa que quer entrar em contato com ele. No Final da Escada, é muito real. É por isso que gosto tanto. Por como ele gerencia o paranormal de uma maneira tão simples e eficaz. Foi o primeiro filme que fez uma bola simples dar medo autêntico. A bola baixa fazendo pum, 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 pum. E George C. Scott e diz, acabou. Então ele pega e vai para uma ponte próxima. E joga no rio a cerca de 20 metros de altura. Ele volta para casa pensando que estaria seguro e, quando entrar nas portas, ele me coloca frango. Eu amo isso. É o fantasma de uma criança que foi morta na casa. George C. Scott entende que o espectro dessa criança tem algo a dizer. E ele está com medo e aterrorizado em pensar no que fará. Mas também é curioso e quer ajudá-lo por sua própria perda. A mais profunda tristeza e terror são moldados de mãos dadas. Quando você perde um filho, é algo tão intenso e doloroso que isso o torna completamente próximo de outras experiências. Muitos filmes fantasmas lidam com a sensação de perda. Eles tentam entender a morte dos entes queridos e seu significado. O que acontecerá quando não estivermos mais? Se nos virmos forçados a permanecer neste avião, a partir de então, será porque temos problemas não resolvidos. No Final da Escada, foi a primeira vez que me expus à ideia de que os fantasmas não querem os vivos como no Brilho, mas procure ajuda. Eles precisam de alguém do avião dos mortais para ajudá-los. No Final da Escada, não é apenas um filme de terror, também é um assassinato. Queremos saber o que aconteceu com a criança e apresenta um elemento que nunca vimos antes, um fantasma que se comunica conosco para resolver um mistério que os ajuda a descansar em paz. É algo recorrente nos filmes de Guillermo del Toro. Neles, sentimos a dor dos espíritos. Ao contrário do Final da Escada e de outros filmes semelhantes, o Touro nos permite ver os fantasmas. O garoto morto em El Espinazo del Diablo é um dos personagens mais chocantes do cinema. Guillermo tem um presente visual. Santi é um fantasma com olhos vidrados e uma lacuna na testa. Sangue fora da ferida como se estivesse flutuando. A água flui de acordo com as condições em que morreu, porque foi afogado. Mas o maior filme fantasma de Del Toro é A Cúpula Scarlet de 2015. Ele usa a mistura de efeitos reais com imagens de computador para levar o terror gótico a um nível artístico e visual nunca visto. O Scarlet Summit foi meu quinto ou sexto filme com Guillermo del Toro. Quando ele me liga e me diz que ele quer que ele saia em seu filme, não faço perguntas a ele, apenas aceito e descobrirei o que é,
porque confio muito nele. E quando ele me disse que faria 2 de suas 5 mulheres fantasmas na tela, eu disse: perdoe, o quê? A cúpula Scarlet é uma mulher que perdeu o pai. Edith conhece um cavalheiro que oferece uma vida melhor se ele se mudar para a Inglaterra com ele. E com ela deixa seu dote e sua herança. Mas a casa a que é necessária é habitada por muitas esposas fantasmas que viverão um passado semelhante. Porque não é a primeira vez. O que eu mais gosto na cúpula Scarlet é que os espíritos não pretendem ter medo. Sua aparência pode ser desagradável a olho nu, mas eles estão lá para avisar e ajudar essa garota a não se tornar uma delas. As histórias de fantasmas lidam com a forma como o passado mancha o presente. Faulkner disse que o passado não morreu, nem sequer passou. O derramamento de sangue do passado chega ao presente. Os fantasmas do Cume Escarlate foram vítimas de assassinato no sangue frio. Como aconteceu no Sinal, apenas isso não quer ajudá-lo. Ele é um assassino em série que deixa seu túmulo. Você já ouviu falar sobre esta fita de vídeo que o mata quando você assiste? Que tipo de fita? Uma fita, para regular a fita. O Sinal é uma fita de vídeo que, se você a vir, 7 dias, você morre. Naomi Watts interpreta um jornalista que escreve sobre essa história e a fita ao investigar o caso. Ela leva para casa e seu filho a vê. Portanto, a história não apenas passa de um jornalista que investiga um evento para encontrar uma causa, mas de uma mãe que tenta salvar a vida de seu filho. Tem uma estrutura para controlar. Se você assistir ao vídeo, sabe que tem 7 dias antes de morrer. Sua vida vai despertar. Parecerá cada vez mais um pesadelo. E não há nada que você possa fazer para evitá-lo. E como o caráter de Naomi Watts coleta informações, vemos que o que uma garota deve nos preocupar é o que o perseguirá e, no final, virá para você. Samara, O Sinal é um remake do filme japonês The Ring. Eles compartilham argumentos, mas as culturas ocidentais e orientais diferem em histórias de fantasmas. É uma abordagem muito específica. Os filmes japoneses precisam apenas de um rosto pálido e cabelos longos e pretos. É um símbolo que usa há anos. É um ícone que assusta e coloca a pele de frango no público japonês, mas não para o americano. O Sinal americano foi feito com 240 milhões de dólares, dando origem a uma onda de remakes de filmes japoneses. O terror japonês ameaçador e sombrio alcançou filmes de Hollywood, da mesma maneira que o remake de Andrew Douglas, A Morada do Medo, em 2005. Foi a primeira vez que vimos filmes asiáticos desse estilo e fomos cativados por essas imagens não publicadas para nós. A garota que torce enquanto a segura presa no telhado é uma cena muito típica desses filmes de terror. Mas O Sinal continua sendo o trabalho mais bem-sucedido baseado em um terror japonês clássico. O Sinal tem cenas tão perturbadoras que me custam vários dias para conciliar o sonho depois de vê-lo. Eu gostava de assistir TV e sempre que o barulho branco saía na tela, eu estava com medo. Essas imagens assumiram um antes e depois. Eu acredito que até hoje eles continuarão a hospedar. Apela ao medo de nossa própria mortalidade, de que eles nos dão um diagnóstico que diz que temos tempo e não conseguirem jogar o freio e nos pedir para permanecer um pouco mais. Os fantasmas são diferentes de acordo com culturas e religiões. Alguns são benevolentes e outros mal. Mas essa luta sempre existe. Porque quando alguém morre, para onde está indo? Tenho um amigo que diz que as pessoas não morrem, que saem de férias. E se você perguntar, onde está Larry? Ele lhe dirá isso no Rio de Janeiro, tomando banho de sol, porque um dia eles estão aqui e no dia seguinte não. É por isso que temos cerimônias, funeral e rituais, para nos ajudar a lidar com essa dor. E parte dessa dor é baseada em não saber para onde eles estão indo. O cinema também ajuda, é terapêutico, fala sobre esse destino.